Só uma pergunta de curiosidade, né? Porque pode servir de material, né? Para revisar alguma coisa ou para quem realmente não assistiu, acho que é um material importante. Eloheinu velohei avoteinu veimoteinu. Opa. Ata chonen ladam da'at, melamed lenosh binah. Chaneinu beyeda velamdeinu leitponen. Nosso Deus e Deus dos nossos ancestrais, você que concede conhecimento ao indivíduo, ensina sabedoria ao ser humano, conceda-nos conhecimento e nos ensine a refletir. Abra os nossos corações para a tua Torá, escutar dele todas as vozes, e eleve os nossos olhos para que enxerguem a tua imagem, revelada em cada pessoa. Kach libenu el toratecha anishmat bechol kol, veha'er eneinu lir'ot sarmecha, anigla bechol adam. Samcheinu belimud, begilui vechidush, ve'ashrei aleinu ruach tova, leavin uleaskil, lishmoa, lilmod ulamed. Faça com que nos alegremos com os estudos, com as revelações e as inovações, e nos inspire com bom alento para compreender e esclarecer, escutar, aprender e ensinar. Dê aos nossos corações amor e paz, de modo que possamos aprender uns dos outros, ou umas das outras, ensinar umas às outras e uns aos outros e multiplicarmos a paz no mundo. Ten belibeinu ahava veshalom, leman nilmad zemizo, nelamed zaidzo, venarbe shalom baolam. Baruch atah Adonai, abençoado seja o Eterno, Ronen Adad, por nos conceder o conhecimento. Então, boa noite, Rabino. Desculpa o atraso aí. Boa noite, João. Então, chegou o João. Eu fui lá para Betel hoje, é que eu fiz uma confusão, aí eu tive que achar um lugar às pressas aqui para logar. Ai, você não sabia que a aula era online, é isso? É, porque assim, só do IB eu tô em mais de 12 grupos. Aí tem uns grupos outros trabalham. Eu normalmente olho os grupos à noite. Aí eu vi assim, aí eu saí correndo e consegui entrar aqui no Starbucks. Tá bom. Então, e Adlas está bem? A Adlas está com uma cara mais cansada do que a minha, eu acho, mas é a minha impressão. Mas, enfim. Gente, nós estamos chegando ao final do período de 3 semanas do que se chama de 3 períodos mais tristes, vamos dizer assim, do calendário judaico, né? A gente começou com o dia 17 do mês de Tammuz, que é um dos meses judaicos, e nós estamos no mês de Av, que é o 10º mês do calendário judaico. O mês de Av, e aí a gente fala Tisha B'Av, Tisha quer dizer 9, B'Av quer dizer de Av, né? Do mês judaico de Av. Tisha B'Av, hoje não é Tisha B'Av, hoje é dia 4 de Av, 4 não, desculpe, 7 de Av, na verdade agora à noite já é dia 8 de Av. Então não sei se vocês se lembram disso, ou se eu falei, mas só para reforçar, a contagem dos dias dentro da tradição judaica funciona assim, a gente começa a contar de noite, né? E depois, então vai de uma noite até o entardecer do dia seguinte. Então, hoje já é dia 8 de Av, e a gente segue assim. Só uma curiosidade, quando às vezes você entra no, vamos dizer, tem sites que tem uma formulazinha lá para você converter as datas civis em datas judaicas ou vice-versa. E aí aparece, né, de você colocar a data civil, e muitas vezes vem do lado assim, colocar antes do pôr do sol ou depois do pôr do sol. Ou você marcar se está vendo uma data à noite ou durante o dia, porque aí muda o dia, vamos dizer, judaico, né? E aí faz diferença em algumas contagens. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Que isso? É engraçado, às vezes a gente fala alguma coisa, dispara, né? O celular, é bem engraçado. Bom, então voltando, a gente tem essa contagem, já estamos no dia 8 de Av, o que significa que no Shabat, no Shabat a gente entra já na sexta-feira à noite e durante o sábado em Tisha B'Av, que é o principal dia de luto do calendário judaico.
a questão é que, por ser Shabat, o Shabat ele é mais forte, vamos dizer assim, do que o dia de luto. Ou seja, o Shabat é um dia que a gente chama de um dia de Oneg Shabat. Essa é uma outra expressão, hoje não muito comum em muitos lugares, mas Oneg, se fosse escrever em português, seria O-N-E-G, Oneg Shabat. Oneg quer dizer alegria, quer dizer prazer, principalmente. Né? Em hebraico, o pessoal fala ta'anug. Ta'anug é um... Cara, que prazerzaço, vamos dizer assim, que gostoso, né? Então, Oneg Shabbat é a alegria, o prazer do Shabbat. E se é um dia de prazer e um dia de alegria, não dá para ser um dia de luto. Então, aqui a gente começa, é interessante que esse ano cai justamente Tisha B'Av no Shabbat. E o que acontece? Tisha B'Av vai ser adiado para o final do Shabbat. Então, ele vai acontecer, mas ele vai começar no sábado à noite e vai se estender até o entardecer do domingo. Tá? A gente já vai ver direito o que é, vamos dizer, Tisha B'Av, e aí eu queria contar realmente depois a história de Kamtza e Bar Kamtza, que dá uma ideia muito forte do sentido desse feriado. Mas a gente já viu um pouco na aula passada, né, sobre Tisha B'Av, que Tisha B'Av, 17 de Tammuz, lembrando, se entende que foi o dia em que as muralhas de Jerusalém né, foram atacadas e foram feitas fendas, elas começaram a ser destruídas, as muralhas que protegiam a cidade de Jerusalém, e houve aí alguma resistência, mas não tanta. Se não me engano, foi o imperador Nero, né? Nós estamos falando do segundo templo e da destruição desse templo 3 semanas depois, então em Tisha B'Av, no dia 9 de Av, teria sido o momento em que se pôs fogo no templo e se destruiu o templo como um todo. E uma coisa que, para mim, eu quero muito destacar para vocês é a gente poder lembrar que não é só o templo que foi destruído. Foram milhares e milhares de vidas. Talvez isso seja mais importante até do que a destruição do templo. Então, o templo foi destruído, o altar do templo, toda a estrutura, mas a gente não tem dados exatos, claro, né? Não tinha jornal na época e outras coisas. A gente tem relatos, às vezes, de muitos anos depois, décadas depois. Flávio Joséfos era um historiador, que tem um dos poucos textos, vamos dizer, paralelos aos textos bíblicos, que contam histórias, vamos dizer, daquela época ou de outras épocas. E o Flávio Joséfos conta que foi um banho de sangue, né? Se não me engano, ele chega a falar que morreram 50, 60 mil pessoas. É um número muito alto e não tem como a gente saber se foi esse número ou se foi um número menor. Eu digo isso para vocês, para a gente poder só ter uma ideia, já vou passar a palavra a Augusto. Jerusalém não era a cidade que é hoje. Jerusalém era só a Jerusalém antiga, em volta do templo, né? A cidade velha, o que ele chamou de cidade velha, mas era a cidade, e talvez tivesse 4, 5, 10 mil habitantes. Então, Jerusalém não era, a gente fala Jerusalém, mas não era uma cidade muito grande, era uma outra época, né? Estamos falando de 2.000 anos atrás. Então, para a gente poder ter essa dimensão. Diga, Augusto. Oi, Reb, tá me ouvindo bem? Sim. Então, com relação à destruição do segundo templo, eu achei uma coisa bastante curiosa o que você citou, porque por esses dias, a coisa de 4, 5 dias atrás, aqui batendo papo, como quem nada, com colegas da comunidade aqui do Bom Retiro, aí eles me disseram assim: olha, você sabia que o segundo templo foi destruído por Lashon Hará? Aí eu, Lashon Hará? Como é que pode? Ele foi destruído ou ele desmoronou? Só explica. Lashon Hará quer dizer as más línguas, ou seja, maledicência. Isso. Isso. Aí fiquei agora na dúvida que o senhor falou com relação a Herodes, etc., tal, que pôs fogo. Aí deu um tilt na minha cabeça. Tá. Não, Herodes não pôs fogo, Herodes construiu o templo. Ah, tá. O fogo foi Nero, né? Isso, E, Nero.
Aliás, se um dia forem para Israel, um dos lugares bonitos para visitar, que não é muito visitado por muita gente, é o que seria lá o castelo, né? O templo de Herodes, não castelo de Herodes, não templo, castelo de Herodes, que é conhecido como Herodion, que fica muito perto de Jerusalém, só que na área do que a gente chama dos territórios ocupados. Mas dá para chegar, fica entre Jerusalém e Belém, e aí tem uma estrada, não sei o quê, e dá para ir para o Herodion. Da onde eu morava, em Jerusalém, dava para ver de longe o Herodion, né? Vocês terem uma ideia, Israel tem essas coisas pequenininhas, vamos dizer assim. Mas e da gente tropeçar em história. Então, você tocou num ponto importante, a gente já vai chegar lá, quer dizer, foi destruído por Nero, foi destruído, né, pelo Império Romano, mas isso é a situação, vamos dizer, histórica. E quando eu falo para vocês que o judaísmo ele é um judaísmo rabínico, ou seja, a gente enxerga a tradição judaica a partir dos olhos rabínicos e principalmente quando a gente olha para o passado, a partir dos olhos dos nossos sábios, que é uma forma da gente falar, que são os rabinos de antigamente. Né? Os rabinos da época do Talmud, da época de, sei lá, 2.400 a 1.800 anos, ou a 1.500 anos atrás. Vou trazer um outro termo para vocês. Gente, isso não é coisa assim, precisa decorar, precisa saber. Não, aos poucos vocês vão escutando, e aos poucos isso vai entrando em vocês de alguma maneira e fazendo parte do vocabulário de vocês. Tem uma expressão que a gente chama de Hazal. Eu vou escrever aqui. Lembrando que CH, quando eu estou escrevendo, tem o som de J em espanhol, tá? Hazal. Hazal é uma sigla que quer dizer Chachamim Zichronam Livracha. E quer dizer os sábios de abençoada memória. Então, só uma curiosidade. Quando a gente fala Hazal, então eu vou dizer, olha, Hazal disseram, ou seja, os sábios de abençoada memória diziam que. É uma expressão. Então, para o mundo, Nero colocou fogo no templo, destruiu, matou um monte de gente, os sobreviventes fugiram para as montanhas, e é isso. Né? Teve um rabino que escapou, tem uma negociação e vai parar numa outra cidade, e dizem que daí ele leva a tradição da Torá, e aí vai começar a tradição rabínica para valer, né? Quando... Essa história eu não vou contar toda agora, mas tem um lance de um rabino que ele é colocado dentro de um caixão e, né, se faz de morto, literalmente. As pessoas carregam como se estivessem fazendo um funeral. Os romanos deixam passar e, na verdade, é um rabino que está escapando. E vai para uma outra cidade chamada Yavne, onde vai criar um centro de estudos, de altos estudos judaicos, que aí praticamente o judaísmo começa a ser reinventado nesse momento. Porque aí não tem mais o templo. O judaísmo ele era templocêntrico, vamos dizer assim. A vida judaica era em volta do templo. Na hora que o templo é destruído, o que a gente faz? Que não pode mais fazer sacrifícios? Como é que são as rezas? Como é que são os rituais religiosos? Eles são reinventados. Ou seja, a gente não inventou a história de se reinventar, né? Não é uma novidade das pandemias, ou da pandemia. Lá atrás o judaísmo se reinventou para continuar existindo. E esses rabinos disseram: o templo, o segundo templo em especial, foi destruído por ódio gratuito. A expressão não é Lashon Hara. A Lashon Hara vem junto, né? As más línguas, a maledicência, né? Uns falarem mal dos outros, mas se diz que o templo foi destruído por ódio gratuito. Tem uma outra expressão em hebraico que se diz assim, que é a expressão desse feriado, Nat Nam. Na em hebraico é ódio. Nam é gratuito. O T da primeira palavra que eu falo, Sinat Hinam, esse T no hebraico é um sufixo que ele faz às vezes do, como é que chama? Eu sou muito ruim de gramática, tá? Mas assim, do D, né? Então, ódio é como se fosse o ódio de graça. Seria literalmente assim.
A gente fala ódio gratuito, mas seria ódio, siná, hinam, graça, ou gratuito, ódio de graça, sinat hinam. Vou trazer outro exemplo para vocês. Kabbalah quer dizer recepção, acolhimento. Kabbalah também quer dizer tradição, né? Tudo bem, da Kabbalah, do pensamento místico, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando do hebraico. Kabbalah quer dizer acolher, né? Acolhimento, recepção. Shabbat é Shabbat. Quando eu junto as duas palavras, eu vou falar o acolhimento do Shabbat, né? A recepção do Shabbat, que é o que a gente faz na sexta-noite antes de começar o Shabbat mesmo. Então eu vou falar Kabbalat Shabbat. Tem um T, esse sufixo que faz as vezes do D. A recepção do Shabbat. Tudo bem isso? Então, só para entrar junto. Então, Sinat Hinam, se diz que o templo foi destruído por ódio gratuito entre os próprios judeus. E aí, como que é isso? Né? Acho que é a pergunta do Augusto. Isso acontece porque se entende que para que os romanos destruíssem o nosso templo, era preciso que nós estivéssemos muito enfraquecidos. E nós estivemos muito enfraquecidos porque, ao invés de nos unirmos, nós falávamos mal uns dos outros. E a gente não se unia, a gente só tentava machucar o outro e enfraquecer o outro. Então, quando a gente não se une, quando a gente, na verdade, cria intrigas entre nós, dizem os sábios, fica muito fácil dos outros nos destruírem. Na verdade, é mais um valor ético do que exatamente o que aconteceu. Alguns vão levar isso literalmente. Mas a gente pode imaginar que naquela época havia vamos dizer, o povo judeu já estava num momento de uma certa decadência das lideranças judaicas da época, né? E havia também como se fossem partidos, né? Dentro do povo judeu, que o Talmud deixa isso bem claro em alguns pontos, que os saduceus e os fariseus, que eram dois grandes grupos da época, se degladiavam e se odiavam em algum momento. Então, de novo, eu não quero ir tanto por esse lado para a gente não se perder na nossa aula, para nos perder em Tisha B'Av. Mas tem passagens no Talmud que mostram claramente não necessariamente os fariseus, mas aqueles que vão suceder os fariseus, os prushim, como a gente diz em hebraico, que é todo o movimento rabínico, que é o movimento que vai perdurar no judaísmo, literalmente quando encontram os saduceus, ou os tzadukim em hebraico, ou às vezes eles literalmente se matam mesmo, ou um está fazendo um rito que é diferente do outro e vai chegar um de um lado e ele vai fazer alguma coisa para boicotar o rito do outro, né? E o Talmud mostra isso às vezes de modo sarcástico, irônico. Então, assim, as relações não eram muito simples naquele tempo, e também não são hoje. Os saduceus basicamente eram aqueles, vamos chamar de mais tradicionalistas, aqueles que queriam manter os ritos do templo, e mesmo com o templo destruído, a tendência era voltar para, vamos dizer, o desejo era voltar para a época do templo, para a reconstrução do templo e voltar com sacrifícios e tudo isso. Os fariseus, não tem nada a ver com os fariseus, ou não tem quase nada a ver com os fariseus do Novo Testamento, tá? Isso é uma outra história. Os fariseus eram aqueles que falaram, bom, o templo foi destruído, a gente lamenta muito, chorou muito por isso, mas precisamos nos reinventar. Então, precisamos criar um judaísmo que olha para frente para poder permanecer existindo e permanecer relevante. Em resumo, tem essas duas situações e realmente tinha muitos conflitos. Além das questões dos sacerdotes, dos Kohanim, que alguns se mantinham fiéis à tradição judaica, outros não, outros tinham se helenizado muito, ou seja, tinham assimilado muito a cultura latina, a cultura romana, né, grega, e se vestiam como tal e seguiam muito dessa cultura. E, enfim, o povo judeu estava muito desunido e estava perdendo muito os seus próprios valores, inclusive valores éticos. É isso que os rabinos estão querendo apontar. E aí,
para ser destruído dessa maneira, não precisava nem ser o Nero, né? Uma vez eu fiz uma prática que bastava o cara chegar, dar um pontapé na porta e acabou. Então, por isso que os rabinos dizem, antes de Nero, somos nós mesmos que nos destruímos. E aqui tem uma questão que depois a gente pode discutir, que tem a ver com um vídeo que vai sair nos próximos dias, gravado pelos rabinos que fazem parte do Conselho Rabínico Reformista do Brasil. E eu estou junto, eu trago um texto de um rabino ortodoxo do século XX, Eliezer Berkovich, que escreve uma carta em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, falando de Tisha B'Av, e ele fala, tradicionalmente se diz que a culpa foi nossa. Foi por Lashon Hará que o templo foi destruído. Foi pelos judeus estarem se degladiando que foi fácil serem destruídos. E ele vem e diz assim, com muita coragem, num tempo que ele deixa claro que ele já sabia pelo menos dos campos de concentração, talvez não soubesse que os campos de concentração eram campos de extermínio, mas já sabia que havia os campos de concentração. Ele diz assim, que ele discorda dessa questão de que a culpa foi nossa pela destruição do templo. Ele fala, a culpa não foi nossa pela destruição do templo, a culpa não foi nossa pela Inquisição, a culpa não é nossa pelos pogroms, a culpa não é nossa por aquilo que nós estamos passando da destruição das comunidades judaicas da Europa. Ele fala, a culpa é do mundo, ele fala, né? É o mundo que está nos colocando nessa situação e não somos nós que somos culpados pela nossa própria morte. Então, eu acho muito forte essa expressão e queria trazer isso para vocês também, né? Alguém quer fazer algum comentário disso que eu falei até agora? De Tisha B'Av? Fala, Augusto. Quer falar, Geise? Sim, boa noite a todos. Também é um período, Rebbe, que eu acho que isso é importante comentar, né? Que não se deve escutar música no dia de Tisha B'Av, ter o jejum, né? O senhor pode falar mais a respeito disso, se o senhor puder? Bom, é que eu estava falando um pouco do contexto primeiro, do que foi Tisha B'Av, né? Principalmente em relação ao Segundo Templo. Posso falar um pouco e depois eu vou falar vamos dizer, alguns vão entender como leis, outros como costumes, mas aí eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Diz Augusto, depois eu passo para a Adla. Fala, Augusto. Então, se eu não estiver enganado, na segunda parte do Shema, quando ele fala meio que se vocês então não fizerem o que eu estou ordenando, tal coisa acontecerá, etc, etc, etc. Eu já vi comentários de que isso é meio que uma resposta para o que acontecia meio que de ruim também, tipo nos campos de concentração e etc, que meio que as coisas não estavam acontecendo como deveriam, né? E assim, o porquê disso acontecer é porque não estava se fazendo assim, vivendo o judaísmo como se deveria viver. Eu não sei se isso cabe, se isso não cabe. Assim. Eu entendo, e depois eu passo a palavra para a Adla. Eu acho essa visão, para mim, em particular, uma visão horrorosa. Eu acho que é uma interpretação, principalmente de alguns meios ortodoxos. E aqui, de novo, eu sempre falo para vocês, eu não estou aqui falando mal do meio ortodoxo, né? Eu acho que cada um tem a sua forma de lidar com as coisas e desde que seja de forma coerente, etc. Mas tem algumas coisas que não dá. Então, eu vou contar uma situação para vocês. Há alguns anos, há muitos anos, eu trabalhei com tradução de livros, alguns de vocês sabem disso. E uma vez um rapaz me pediu para traduzir um livro que ele tinha escrito, que era um livro infantil, sobre a Shoah, sobre o Holocausto. E aí não era uma tradução, desculpa, era uma revisão. E eu fui revisar o texto, e nessa revisão, em algum momento do texto, ele deixa claro que os judeus liberais alemães haviam sido responsáveis pela Shoah. Porque os judeus liberais, e o judaísmo liberal surgiu inicialmente na Alemanha, teriam, né, justamente por se afastarem do judaísmo, teriam
atraído a ira de Deus, que jogou toda a sua ira sobre o povo. E isso teria levado a Shoah. Na hora que eu vi isso, eu parei a revisão, liguei para ele e falei, olha, no teu livro tem isso. Ele falou, o que você achou do meu livro? Eu falei, olha, até que tá interessante, mas aqui você está dizendo que os próprios judeus foram culpados pela Shoah. Ele falou, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu falei, eu não vou revisar esse livro. Eu não quero que você coloque meu nome nesse livro, porque isso, para mim, é um absurdo. Aí ele pegou e falou, bom, mas é o que eu acredito. Aí eu pedi para ele tirar o meu nome né? Eu falei, olha, você pode ficar com a minha revisão, mas, por favor, tira o meu nome desse livro. Eu não vou colocar meu nome nesse livro. E meu nome não aparece nesse livro. Eu devolvi o dinheiro para ele da revisão, eu não quis ficar com o dinheiro, porque eu acho isso muito triste, essa visão, e eu acho que é um ótimo exemplo de Lashon Hara, de maledicência, né? Então, dizer que os próprios judeus, que os judeus liberais, primeiro que a maioria dos judeus alemães, assim, não a maioria, mas os judeus alemães não foram os mais atacados, não foram mais atacados do que os judeus poloneses, que em boa parte eram aqueles que se vestiam de preto, que, vamos dizer, não vou dizer entre aspas, mas ao modo deles, cumpriam a Halachá e Kashrut, etc., justamente os judeus com uma postura mais ortodoxa, em alguns lugares morreram, na verdade todos morreram, né? Judeus liberais, judeus não praticantes, judeus ortodoxos, judeus que eram meio judeus, que só o pai era judeu, judeu que só o avô era judeu, todos foram mortos. Mas o judeu alemão, que era mais parecido com o alemão propriamente dito, muitas vezes conseguiu escapar. Então, por que a pena do judeu alemão não caiu sobre o judeu alemão? Quer dizer, não faz nenhum sentido isso, Augusto. Mas a gente vai encontrar esse tipo de postura em alguns meios ortodoxos e gente que recebe isso sem refletir. E a gente vai ver isso bastante. Eu adoro Bom Retiro. Bom Retiro é um bairro que eu cresci. Então, quando você fala do Bom Retiro, para mim é encantador. Só que o Bom Retiro, como uma parte da comunidade, tem esse problema de que às vezes as pessoas escutam as coisas. Não estou dizendo você, tá? Por favor. Eu estou dizendo a rua judaica às vezes reverbera. Alguém escuta um negócio do cara lá que porque o cara tem uma barba e um chapéu, se entende que aquilo parece ter mais autoridade do que em outros lugares. Então, a minha opinião é nada mais absurdo do que dizer uma coisa dessas. E não só eu, o Rabino Eliezer Berkovitz, que era um rabino ortodoxo da Inglaterra em 1942, fala a mesma coisa. Tá bom? Só uma colocação. E para nossa reflexão, né? Eu queria passar a palavra para Adla, né, que tinha me levantado também. Oi, gente, boa noite. Na verdade, eu só queria perguntar como é que Lashon Hara, acho que é Yashon ou Lashon, como que é? Lashon, com L. Lashon é literalmente língua. Tá. Ra, É só isso. tá bom. Ra, em hebraico, é ruim. Hara é língua ruim, tipo, não sei como dá para falar, the bad, sei lá, as más línguas, né? E Lashon em hebraico também é idioma, é a mesma coisa que em português. Lashon é língua e Lashon é idioma, como no português, língua de língua e língua de idioma. Só uma curiosidade. Obrigada. Imagina, tranquilo. Então, e aí, deixa eu contar uma outra coisa para ir para aquilo que a Geise tinha falado. Então, assim, tradicionalmente, se entende, o mais tradicional é que, vamos dizer, o evento central, os eventos centrais de Tisha B'Av são a destruição do templo, do primeiro templo e do segundo, talvez até principalmente do segundo templo. Teria acontecido nessa época o primeiro templo destruído. O primeiro templo foi construído lá para o ano 900 e pouco, 969, se não me engano, antes da Era Comum, ou seja, cerca de 3.000 anos atrás, e destruído aí por volta do ano 580 e alguma coisa. Cada livro tem uma data diferente, mas aí por volta do século 6 antes da Era Comum. Aí ele vai ser reconstruído 70 anos depois. Ele é destruído pelos babilônios, tá?
na época do Império Babilônico. O Império Babilônico, logo depois, vai ser meio que suplantado pelo Império Persa. Babilônico, a gente está falando de uma região mais ou menos da região do Iraque hoje, que vai ser, em algum momento, superado pelo Império Persa, que é mais ou menos, ou praticamente, a região do Irã. Que fala persa até hoje, né? A cultura persa, a gente fala dos muçulmanos, mas a cultura persa no Irã é muito forte até hoje. Aí, no Império Persa, o imperador Ciro permite que os judeus voltem e reconstruam o templo, e reconstroem um templo que conta a tradição que quem, por acaso, viu o primeiro templo e viu o segundo chorou desesperadamente, porque diz que o primeiro templo era muito mais suntuoso e bonito e maior do que o segundo, mas mesmo assim o segundo templo era um belo templo. E aí ele vai existir lá do ano 530 e pouco, antes da Era Comum, ou seja, 2.500 anos atrás, até o ano 70 da Era Comum. Quando eu estou falando do Era Comum, vocês já sabem do que eu estou falando, né? Todo mundo? Não? Deixa eu passar para vocês. A gente costuma falar, a gente que eu digo, a gente vê nos livros ACDC, né? Então, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Na tradição judaica, como Cristo não é uma referência, um divisor de águas para a gente, então a gente costuma falar antes da Era Comum e depois da Era Comum. Antes da Era Comum entre judeus e cristãos e depois da Era Comum entre judeus e cristãos. Então, às vezes vem A e C, que é o antes, depois vem EC, Era Comum. Tá? Então, nós estamos no ano 70 da Era Comum, o segundo templo é destruído, já estamos na época do Império Romano, que foi um império que superou o Império Persa, por sua vez. E nós somos hoje 15 milhões de judeus no mundo e tem muitas orações, em alguns momentos que a gente fala, bom, tiveram esses impérios todos, o egípcio, o babilônico, geralmente falam dos quatro, né? O egípcio, babilônico, persa, romano, todos eles tentaram nos destruir, todos eles acabaram e a gente está aqui ainda. É uma forma de defender esse orgulho nosso, né, de minoria que sobreviveu a esse tempo todo. Então, geralmente a relação central são desses dois templos, e aí os rabinos vão olhar para isso, rabinos tanto do passado, quanto da Idade Média, quanto do presente, vão tentar buscar outras datas que eventualmente tenham caído próximo dessa data. Já vou passar para o João, e é meio que assim, é como se fosse um imã, né? Você pega Tisha B'Av como a data mais complicada do ano e joga todas as datas de luto para cima de Tisha B'Av. Esse período, inclusive, da época de Av, eu acho que eu falei isso na outra aula, esse período de Tammuz e de Av no calendário judaico, tanta tragédia que alguns rabinos falavam assim, desculpa, bati a palma que tinha um bichinho aqui voando na frente. Evita, sei lá, abrir um novo negócio nessa época, evita casar nessa época, uma questão de superstição, na minha opinião, mas é como se fosse em português algumas pessoas falam que agosto é o mês do cachorro louco, né? Do tipo, cuidado com o mês de agosto, porque é quando acontecem muitas tragédias. Gente, tragédias acontecem, infelizmente, o ano todo, né? A gente tem 11 de setembro. Eu vou ter uma cerimônia de descoberta de Matseiv, ou seja, de inauguração de um túmulo, né? Um ano depois do falecimento de uma certa pessoa, que eles ficaram na dúvida se deveriam marcar no dia 11 de setembro ou não, porque podia ser uma má data por causa da destruição das Torres Gêmeas. Aí eu falei, me desculpa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então as pessoas constroem essas relações, mas então muitas datas como, vamos dizer, para frente dos templos, né? Então a expulsão dos judeus da Inglaterra no século XII, a expulsão dos judeus de Portugal e Espanha no século XV. Aí você vai ter os pogromos na Rússia no século XIX, o início da Primeira Guerra Mundial, enfim. E queriam colocar como dia do Holocausto também o dia 9 de Av, e aí o Estado de Israel falou, não, nós vamos colocar numa outra data. E antes de passar para o João, olhando para trás, alguns vão relacionar, inclusive, ao momento
se não me engano, que os judeus, o povo de Israel não, vamos dizer, achou que Moisés tinha morrido, Moisés lá com as tábuas da lei, acharam que Moisés tinha morrido, porque ele não voltava, e foram dançar em volta do bezerro de ouro. Então, alguns vão relacionar a história do bezerro de ouro, que Moisés vai e quebra as tábuas, que teria acontecido por volta de 9 de Av também. E isso teria determinado as tragédias que viriam depois. Mas, assim, aí são relações que os rabinos de uma certa época fizeram com vários eventos e colocaram todos relacionados a essa data. Fala, João. João 1 e depois João 2. Vai. O João 4 e depois João 1. Não, eu ia comentar que eu já ouvi também, inclusive essa semana, lá a gente estava conversando com os amigos, né, que o fim do levante do gueto de Varsóvia foi em 9 de Av também. Já vi umas pessoas falando. Eu preciso ver, eu acho que tem alguma relação, não tenho certeza, mas depois a gente precisa checar essa informação direitinho. Fala, João. Não, mas é só para compartilhar, assim, sem querer entrar em política, tá? Mas 2005 eu estava morando em Israel na época que Israel saiu da faixa de Gaza. E eu participei muito daquilo, dos protestos, das famílias sendo expulsas. E foi uma data marcada pelo governo israelense para 9 de Av. E quando eles descobriram que ia ser em 9 de Av, eles mudaram a data. Eu achei isso extremamente simbólico. Eles marcaram para o dia 9 de Av o quê? Atacar Gaza? Não, sair da faixa de Gaza. A saída da faixa de Gaza com o... Em 20 de julho, eles marcaram no calendário civil. E quando chegou 1º de julho, eles descobriram que era 9 de Av. E aí mudaram para agosto. Isso para mim foi muito simbólico. Simbólico em que sentido? O que isso te disse? Cara, é um governo secular, entre aspas, né, que marcou para uma data que, de alguma forma ou de outra, ia impactar famílias judaicas. Então, o próprio Estado de Israel fez uma coisa contra judeus em 9 de Av. Isso para mim foi muito forte. E aí, longe da política, tá? Não. Inclusive, assim, é interessante você trazer isso. Agora eu estou pegando a tua informação. Você morava em Israel na época, é isso? Estava em Israel. Tá. O primeiro-ministro, me fugiu o nome dele agora, era o Sharon, Ariel Sharon. Para quem não sabe um pouco da história, gente, do Eric Sharon, ele era um cara bem de direita, um general, muito bravo, vamos dizer assim, e que falava da ocupação de... ele tinha uma visão de ocupar ou de anexar, enfim, todos os territórios foram vencidos nas guerras contra os árabes, etc. Quer dizer, tinha esse discurso, que era o discurso da grande Israel, que inclusive não pegava só o que a gente chama dos territórios que vão até o Rio Jordão. Se um dia eu mostrar para vocês pessoalmente, aí vale mais a aula presencial, era daqueles grupos que imaginavam a grande Israel, ou seja, o pedaço do outro lado também do Rio Jordão, onde hoje tem a Jordânia, como parte, pelo menos ideal, dessa grande Israel. E o Eric Sharon, em algum momento, isso eu me lembro quando eu fui para Israel em 2000 eu não sei que ano você estava lá, mas eu tive em 2008, mais ou menos. Eu não lembro quando é que foi isso que você está falando, você lembra? 2005. 2005. Eu tive em 2008, e aí na viagem, eu lembro do guia falando, o André, acho que é Weinberg o nome dele, o André é brilhante. Pois, ele tem agência com esqueci a esposa dele. A Rabina, a esposa dele é Rabina. Da Damar Israel? Isso. É da Damar, né? Eu Isso. fui para Israel com ele já também. O André é brilhante. Ele é incrível. Ele e o André, eu lembro dele contar que o Ariel Sharon recebeu dados que em 20 ou 30 anos, mais ou menos, ou 40 anos, se Israel continuasse ocupando os territórios onde tinham os palestinos na Cisjordânia e em Gaza, em algum momento haveria mais árabes palestinos entre o Mediterrâneo e o Jordão do que judeus. E se isso acontecesse e nós continuássemos controlando, vamos dizer, uma minoria judaica controlando uma maioria árabe, quando alguém dissesse para a gente que isso aqui estava virando um apartheid, talvez isso fosse recebido
por outros como tal. Então, chegou no momento que ele falou, a gente não pode ter um Estado judeu de minoria judaica. E aí o próprio Ariel Sharon, do alto da sua, enfim, posição de general e bastante belicista e etc., a grande surpresa para muita gente foi que ele decidiu por uma saída unilateral de Gaza. E uma das justificativas teria sido essa, né? E ele que teria força, que teve essa força de e que foi algo muito traumático em Israel, independente de orientação religiosa ou ideológica política. Para os mais pacifistas do movimento Paz Agora em Israel, que seja, todos dizem que foi muito doloroso ver a retirada de judeus de kibbutzim em Gaza, e plantações, e fábricas, e sinagogas que depois os palestinos foram lá, botaram fogo e destruíram e acabaram com tudo, né? Então, assim, foram 20 mil judeus que foram tirados da região. Não era mais do que isso, mas 20 mil pessoas, né? É muita gente. E muitos deles arrastados, né? Foram cenas dramáticas e realmente muito difíceis. Sobre a data que você estava falando, eu não tinha ideia, mas realmente... a gente poderia pensar de dois lados, né? Não, só de um lado mesmo, é a retirada, porque você não está atacando Gaza nesse momento, você está retirando os judeus, né, de Gaza. Então, é muito difícil. Agora, quando você fala, entre aspas, secular, é nos seculares mesmo. Pega Ariel Sharon, esse pessoal todo, não eram exatamente pessoas religiosas, né? Uri. Que no meio da política ali sempre tem, né? Então, por isso que eu falei entre aspas. Não, sim, mas é que na época de hoje, a extrema-direita israelense, assim, eu não quero também entrar muito nesse tema, tá, Fabio? Só para a gente poder voltar, sem entrar nessa coisa da direita, esquerda, não gostaria, mas só queria colocar que numa tendência, os anos 90, os anos 2000, a direita, a extrema-direita em Israel era realmente secular, na sua grande maioria, e a extrema-direita religiosa era colocada como algo... Eles eram colocados como é que diz? Eles eram expulsos, né? Eles não faziam parte da democracia e eles na clandestinidade. Então tinha o partido Kar, que era do Meir Kahane, o Rabino Meir Kahane, que era um pessoal de extrema direita. Esse pessoal foi proibido de fazer parte da Knesset, do parlamento israelense. Eles eram colocados na clandestinidade. A diferença com os dias atuais é que tem lá os Smotrich, não sei qual, acho que é esse o nome do sujeito, e uns outros, de uma extrema-direita religiosa, e que, de alguma maneira, estão fazendo parte do parlamento israelense, ou da política israelense, coisa que era inadmissível há 20 ou 30 anos em Israel. Então, Israel vive hoje um momento um pouco delicado e perigoso nesse ponto, de dar legitimidade a grupos extremistas. Fala, Fabio. Depois do Fábio, eu não vou reagir mais a isso, eu vou voltar para Tisha B'Av, tá? Mas acho que é importante essas histórias, porque volta para o episódio gratuito, né? Só um comentário de teor histórico. O Ariel Sharon ele deu continuidade no Tratado de Oslo, que era um dos tópicos lá, a retirada da população israelense da faixa de Gaza. E ele era, de fato, comparado com o de hoje, um estadista secular e humanista, mesmo que a gente enxergasse que ele era uma pessoa de extrema-direita naquela época, mas hoje ele seria considerado até de centro. Você vê como os tempos mudam. Hoje ele é fichinha perto do pessoal que estava na época, e ele era bravo, né? E ele era de uma época que o pessoal da direita em Israel costumava dizer: vocês ficam falando da direita, vocês da esquerda, mas somos nós que fizemos a paz. E eles têm razão. Então, assim, foi o Menachem Begin que fez a paz com o Egito, em 77, 78. Foi o Ariel Sharon que retirou, que devolveu Gaza, ou deixou Gaza com os palestinos. As consequências não foram boas, mas, assim, quem teve a atitude e conseguiu fazer alguma coisa foi a direita, não foi a esquerda que costuma falar de paz, né? Então, é como se costuma falar, tem uma música israelense que fala assim: Ma sheroim mikan, lo roim misham. É uma expressão israelense que diz: aquilo que se olha de longe não é o que acontece de perto, não é o que a gente vê de perto.
Então, o que a gente vê em Israel de longe, a gente não sabe direito o que está acontecendo, né? Acho que precisa vivenciar mais de perto o dia a dia em Israel para entender o jogo de xadrez que acontece naquela região. Não é tudo que se fala que é o que está acontecendo, tem muito blefe de todos os lados, né? A gente não é melhor nesse ponto. Bom, obrigado, Fábio, obrigado à colaboração de todos com essas questões. Eu vou voltar para Tisha B'Av, mas é legal esse diálogo, porque a gente fala de Tisha B'Av e fala do ódio gratuito que o Augusto trouxe no começo, e a gente vê que essa questão é a mais importante do que a destruição em si do templo. Ou seja, é a gente aprender o que a gente faz com a questão do ódio gratuito, dos extremismos. E a gente vai ver com a história de Kamsa e Bar Kamsa o problema da gente não reagir a esse tipo de coisa. O que pode levar. Mas eu vou falar do que a Geise perguntou e vou entrar para a história de Kamsa e Bar Kamsa. Eu vou até ler ela para vocês, ao invés de ficar contando, senão a gente vai muito longe. Então, falamos já de vários eventos relacionados de forma talvez mais real ou menos real a Tisha B'Av, mas de alguma maneira grandes tragédias. E essa data foi colocada como, além do Yom Kippur, o único jejum de um dia inteiro, né, de 24, praticamente 25 horas, além do Yom Kippur. O Yom Kippur, o dia da expiação, seria a tradução mais exata, a gente falou o dia do perdão, mas é o dia da expiação, né, com X, dos pecados, é uma data bíblica, né, é uma data da Torá, né? Agora, o Tisha B'Av também tem uma relação bíblica, mas de livros posteriores, né, da destruição do templo, da época dos profetas, e ela acabou ganhando essa questão do jejum. Já é uma prática rabínica, uma prática que veio muito tempo depois e que veio a se estabelecer esse jejum o mais próximo do que o Yom Kippur. Só que do Yom Kippur, se eu estou fazendo um jejum, meio que pedindo a Deus, colocando a minha vida literalmente nas mãos de Deus, e por isso eu não como, em linhas bem gerais, né? Porque a minha vida não está comigo, minha vida está com Deus, e Deus vai decidir o que faz com a minha vida. Em Tisha B'Av é a data por excelência do luto. Eu não estou comendo, eu não como, eu não bebo, eu não tomo banho, eu não tenho relações sexuais, eu não faço nada que possa dar prazer, porque eu estou de luto. Ou seja, tem uma relação mais próxima com os 7 primeiros dias do luto, de quando morre alguém da própria família, né? Que você não usa sapato de couro, que você não faz isso, não faz aquilo. Assim, a maioria das regras para a primeira semana de luto são as mesmas para Tisha B'Av. Então, isso é uma situação. Não de cobrir espelhos nem de nada disso, mas assim, não comer, não beber principalmente, alguns não tomam banho, e como eu falei para vocês, a Geise falou, não ouve música. Não ouve música porque música dá prazer, né? Então, não vai dançar, não vai ouvir música. O que você pode fazer nesse dia? Bom, você pode ler um livro, né? Você pode ir para a sinagoga, você pode ler um livro, você pode estudar. Não se estuda Torá, se não me engano. Não se estuda Torá também em Tisha B'Av, porque estudar Torá é visto como um prazer. Então, não se estuda Torá nesse dia também. E aí tem uma relação bastante grande de práticas que a gente não tem. Na sinagoga, existem vários costumes, né? Então, um costume é de você, se for para a sinagoga, se sentar em cadeiras mais baixas, em bancos ou eventualmente no chão, que é um costume parecido com o do luto da perda de um familiar próximo, que é o quê? As pessoas costumam tirar as almofadas dos sofás e sentar, né, na parte mais dura, vamos dizer, do sofá, ou sentar numa cadeira, ou sentar no chão, né? Então, em Tisha B'Av, na sinagoga, costuma se sentar em lugares mais baixos ou no chão. Muitas sinagogas tentam criar um clima como se fosse um clima mais sombrio, né, para esse momento.
Então se deixa a sinagoga à meia luz. Alguns lugares colocam velas na sinagoga e desligam as luzes. Uma coisa muito forte que eu já vi ser feito, que eu já fiz, e já vi outros lugares também que ser feito, e que dá vamos dizer, um efeito muito, muito forte para quem vivencia isso, é você retirar os rolos da Torá do Aron HaKodesh, da Arca Sagrada, e você deixar a Arca Sagrada aberta, sem os rolos da Torá. E fazer a reza com a Arca Sagrada aberta, sem os rolos da Torá. É um pouco de você tentar se colocar no lugar de quem teria vivenciado aquilo, aquela ideia de eu vivenciar, e não só de eu lembrar. Tem um pessoal de uma sinagoga nos Estados Unidos que o ano passado, eles estavam contando, né, que eles fizeram o quê? Eles meio que montaram, quase como se fosse uma espécie de um cenário na sinagoga. Ou seja, quando a pessoa chegava na sinagoga, tinha uma faixa, sabe daquela que teve um acidente? Eles colocam uma faixa que as pessoas não podem entrar, né? Uma bomba ou alguma coisa. E aí as pessoas entravam depois e tinha alguns livros jogados no chão, cadeiras reviradas, eles falavam, a gente só deixa claro que a gente não estragou nenhum livro, nenhum Sidur, nenhum Sefer Torah, mas assim, deixaram o Sefer Torah aberto em cima da mesa, alguns livros de reza jogados no chão, umas cadeiras reviradas, e as luzes, algumas acesas, outras não, para dar um ambiente de caos, de desordem, né? Alguns copos plásticos espalhados pelo chão. Então, assim, fizeram uma cena para que as pessoas entrassem nisso e, a partir daí, eles começavam a reza. Mas isso, cada sinagoga cria aí a sua estrutura. O que é mais tradicional são as pessoas sentarem mais baixo mesmo, meia luz, e também se lê o livro de Lamentações de Jeremias, que é um livro bíblico. Né? Em hebraico a gente chama de Eicha, é o nome do livro. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Não é tão importante, não é que não é importante, não é importante para agora, tá? Eicha, Lamentações de Jeremias. Jeremias foi um profeta, esse livro está na Bíblia hebraica, né? E parece que antigamente, acho que hoje não deve se usar muito o termo, mas há a expressão de jeremiar, né, como lamentar, né? Jeremiar seria sinônimo de lamentar, porque Jeremias fala assim, aquela cidade que era tão maravilhosa, agora está em ruínas, e, né, tratada como não sei, uma mulher, não sei como, e aí é muito pesado o texto de Jeremias, que teria testemunhado esse momento das ruínas de Jerusalém. Então, costuma-se ler, e tem um canto especial. Existem cantos para a Torá que geralmente, não vou dizer que são alegres, nem são mais alegres, né? Sei lá. Eu vou tentar simular agora um canto da Torá, tá? Tem muitos cantos. A gente poderia cantar assim. Por exemplo, do Shema Israel, a gente na Betel tem o costume de fazer o que é o canto da Torá, na verdade, né? Então Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. É um canto, né? Se eu fosse fazer em português, seria alguma coisa como: e você amará o eterno, seu Deus, com toda a sua vida, com todo o seu coração e com toda a sua razão e com todas as suas posses, e por aí vai. E aí você chega em Tisha B'Av, no canto de Eicha, né, do Jeremias, eles cantam alguma coisa tipo, como que é? Agora eu cantei o outro, me fugiu a melodia de Jeremias. Que não era do Jeremias, tá, gente? Por favor. É o canto que você canta o livro de Jeremias. E meio que ele fica repetindo assim o livro inteiro.
É como se eu estivesse lamentando, né, tudo que aconteceu e contando a história de uma maneira muito triste, muito chocado, muito traumatizado. Então, assim, esses são os principais costumes relacionados a Tisha B'Av. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, de algum outro que saiba? Então, eu queria dividir com vocês essa história, deixa eu ver. Eu estou com duas versões aqui. Deixa eu ver qual delas que é que eu queria pegar. Bom, são duas traduções do mesmo texto. Está aqui, eu adaptei uma vez do Tratado Gittin, ou seja, essa história está sendo contada no Talmud, tá? Talvez seja a história mais famosa relacionada a Tisha B'Av, ao dia 9 de Av. Só quero contar uma coisa antes disso. Tisha B'Av, então, aconteceu lá no ano, né, 70 antes da Era Comum, ou muito antes, né, na época do Primeiro Templo, mas vamos dizer 70 da Era Comum. E aí foi passando o tempo, essa data era lembrada, né, com jejuns, com orações, com muito choro, com muita coisa. Imagina assim, gente, nós estamos hoje em 2022, nós estamos aí há 77 anos da Shoah, né, do Holocausto, que para a gente ainda tem sobreviventes, a história ainda está muito próxima, ainda se descobre sempre alguma coisa nova, tem livros, tem filmes, tem... Está tudo muito perto ainda. Então, é uma coisa para a gente muito dolorosa. Agora, imagina os rabinos lá do século I, do século II. Essa história estava muito próxima. Jerusalém estava destruída. Tem, né, histórias do Talmud que tinham raposas andando para um lado e para o outro, terrenos baldios, muita pobreza, muita... Isso, as feridas estavam abertas, né? E aí, no meio dessa história, passam décadas, cai Tisha B'Av no Shabat. E aí os rabinos estavam discutindo o que a gente faz, porque o Shabat é o Shabat, né? Vai comemorar, não vai comemorar? Aí virou um rabino e falou assim, quer saber, cair no Shabat, não pode comemorar. O Shabat é um dia de alegria, eu não vou comemorar o luto no Shabat. Aí todo mundo, não, tudo bem, a gente concorda. Aí ele fala assim, quer saber, já que caiu no Shabat e a gente não vai comemorar, não comemora mais. Vamos parar de lembrar Tisha B'Av. Gente, não era um rabino reformista, era um rabino do século I, do século II, do século III, né? Quanto muito. E aí, ele falava, já deu, né? De lembrar, a gente pode lembrar de outras maneiras, mas não precisa continuar fazendo jejum. E aí viraram os outros rabinos e falaram, não, a gente precisa continuar lembrando, sim, essa data, e fazendo jejum, e marcando isso de uma forma muito, muito dura, né? E aí eles falam, tá bom, então já que a gente vai continuar, o que a gente faz? Você não pode fazer no Shabat, vai na sexta ou no domingo, né? E, não estou falando domingo, né? Eles falavam sexta-feira ou o dia 1º, né? Yom Rishon. Mas vamos dizer aqui para a gente. Antes do sábado ou depois do sábado? Aí eles chegaram à conclusão, e isso também é muito bonito de ser dito, porque aqui também você coloca um valor, né, judaico. Ele vai dizer assim, nós vamos lembrar Tisha B'Av depois do sábado, depois do Shabat, porque nós não devemos antecipar uma desgraça, nós devemos colocá-la para depois. Então, eu acho isso bonito também, porque a ideia da gente não sofrer por antecipação, sabe? Que a gente às vezes faz isso muito, né? Que a gente fica ansioso, a gente fica angustiado com uma coisa que a gente imagina que vai acontecer e que a gente começa a fantasiar e criar um monstro na cabeça da gente. E aí a visão judaica é, não vamos fazer isso, né? Se é para ter uma tragédia, uma desgraça, que ela aconteça quando tiver que acontecer e, se possível, depois. Não vamos antecipar a desgraça. Então, Tisha B'Av não é lembrado na sexta-feira, é lembrado no domingo, ou seja, do sábado à noite até o anoitecer do domingo, que é o que vai acontecer esse ano. Então, eu queria trazer isso para vocês, porque é justamente o que vai acontecer esse ano. Bom, vamos lá. Então, tratado Gittin. Gittin em hebraico vem de get,
divórcio. O Talmud está tratando aqui de casos de divórcio. Quando pode fazer o divórcio, quando não pode fazer o divórcio. Parece que antes dessa história, o contexto estava sendo justamente o caso de, na época da destruição do templo, um rabino ficou de mãos dadas com a sua esposa, né? E havia denúncias de que a esposa teria traído o seu marido. E ele disse que isso não era verdade, porque ele estava junto com ela, de mãos dadas com ela, né? E aí vai ter aí toda uma... ou seja, os outros falam, não, porque ela traiu ele, então ele tem que se divorciar dela. E ele falou, não, ninguém traiu ninguém, ela estava comigo, né? Então tem uma discussão dessas, de quando é autorizado o divórcio, quando não era, na época do Talmud. E no meio dessa discussão, vem o momento que se lembra da destruição do templo, e aí vem a história de Kamtsa e Bar Kamtsa. Kamtsa e Bar Kamtsa. Dois nomes muito parecidos, né? E aí vamos lá. Um seria Kamtsa. Bar Kamtsa quer dizer literalmente filho de Kamtsa. Aqui não tem nada que indique que um era filho do outro, embora a gente poderia pensar nessa hipótese, mas dois homens que viviam em Jerusalém, nos arredores, que tinham nomes muito parecidos. Tá certo? É como se fosse um chamado, sei lá, Alberto e outro Roberto, né, para lembrar os personagens lá do Chico Anísio de uma época. Mas vamos lá. Kamtsa e Bar Kamtsa. Rabbi Yohanan, rabino, eu não vou contar a história, Rabbi Yohanan era um rabino muito, ele se considerava muito bonito e ele era muito vaidoso, mas isso é uma outra história também. Rabbi Yohanan perguntou uma vez, o que significa feliz daquele que sempre teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá em desgraça? O que quer dizer isso? Do livro de Provérbios. Então, feliz daquele que sempre teme a Deus, né? Está falando, sempre reverencia a Deus, mas aquele que endurece o seu coração, ou seja, aquele que não reage a uma injustiça, esse cairá em desgraça. Ele fala, vou explicar através de uma história. A história de Kamtsa e Bar Kamtsa. Porque foi por confundirem Kamtsa com Bar Kamtsa que a cidade de Jerusalém foi destruída. Estamos falando de Tisha B'Av, tá? Alguém conhece essa história? Acho que o João Kuntz talvez conheça, alguém outro? Conheço. Hã? Eu conheço. O João conhece, tá? Então vamos lá. Havia na cidade de Jerusalém um homem muito poderoso, né, que gostava de Kamtsa, mas odiava Bar Kamtsa. Certa vez esse homem ofereceu uma festa e disse a um mensageiro, vai e convide Kamtsa para a minha festa. O mensageiro foi e, por engano, se confundiu. Talvez não conhecesse os homens, em vez do Kamtsa, chamou o Bar Kamtsa. E o Bar Kamtsa foi na festa do homem que, sem ele saber, é que tem um ponto, o odiava. Foi convidado por um homem poderoso da cidade, né? Pô, vai ser uma festona, né? Vamos lá. Ele não sabia que o cara não ia com a cara dele. Passaram-se os dias, finalmente chegou o momento tão aguardado da festa. Assim que o anfitrião chegou e olhou à sua volta, admirando seus importantes convidados, se surpreendeu com a presença de alguém que não deveria estar lá, Bar Kamtsa, que ele odiava. O homem foi até ele e disse, apontando para Bar Kamtsa, aos olhos de todos, este homem! Eu odeio este homem! Né? Aqui eu odeio, não é odeia. Eu odeio esse homem. Ah, não, esse homem odeia este homem, tá certo. Quer dizer, ele na verdade, se a gente estivesse lidando com psicanálise, ele está dizendo que ele estaria projetando no outro o ódio que ele tinha pelo outro. Ele odeia o outro e ele diz que o outro odeia ele. Ele fala, esse Bar Kamtsa, esse me odeia. O que você quer aqui, Bar Kamtsa? Sai da minha festa. Constrangido, Bar Kamtsa, que não odiava o dono da festa, disse, meu senhor, parece que eu fui convidado por engano, mas já que eu estou aqui, me deixa ficar. Eu pago pela comida, eu pago pela minha comida, mas não me humilha na frente de todo mundo. Então, olha a situação. Todo mundo olhando, tinha uma mesa de rabinos na festa.
todo mundo em silêncio, olhando a briga dos dois, do dono da festa com o Bar Kamsa. O dono da festa fala, não. Bar Kamsa, meu senhor, eu pago metade da festa, mas não me envergonhe na frente de todo mundo. Tomado de ódio, o anfitrião fala, não. Bar Kamsa fala, eu pago pela festa inteira. Ele fala, não. Pegou ele pela mão e colocou ele para fora. Segundo algumas versões, ele literalmente deu um chute no Tuches, Tuches é uma expressão em Yiddish, um chute na bunda do Bar Kamsa, colocou ele para fora da festa. Ao olhar ao redor, quando está sendo levado para fora da festa, Bar Kamsa pensou consigo, havia rabinos presentes na festa, que viram este homem me humilhar e não se mexeram. Concluo que o que ele me fez passar não os incomoda, pelo contrário, eles ficaram felizes, eles acham que o cara fez estava certo. Muito bem, eles não vão demorar para ver o que eu vou fazer. Vou difamá-los para o Palácio Real. E aí ele vai para o Império, e muito humilhado, e vai contar para o governante da cidade. Ele diz, aqueles judeus, aqueles homens que estão na festa, estão se rebelando contra você. O governador falou, imagina, tipo, eu conheço esse pessoal, vamos imaginar judeus ricos, o governante fala, imagina, eles são, tipo, meus amigos, né? Tá tudo bem. O Bar Kamsa falou, eu posso provar que eles estão se rebelando contra o governo. Mande para eles um animal para ser abatido e veja se eles irão abatê-lo. Né? Então o governador entrega um cordeiro nas mãos de Bar Kamsa, que leva o animal para os homens que haviam participado da festa. O que está acontecendo? Ele quer ver se esses homens vão abater o cordeiro. O cordeiro é um animal, em princípio, kasher, se ele estiver perfeito, inteiro. E ele quer ver se aqueles judeus vão fazer o abate do animal que foi enviado de presente por ninguém menos que o governante de Roma, né? O governante da região pelo Império. Bar Kamsa, só para boicotar a situação, e já armando uma situação, cortou os lábios do cordeiro. Alguns dizem que ele fez um corte no olho, do branco, dos olhos do cordeiro, tornando o animal impuro, ou seja, defeituoso, não apropriado, ou seja, o animal deixa de ser kasher. Certo? Então, assim, Bar Kamsa foi e entregou o cordeiro defeituoso para os judeus, que para os romanos estava tudo bem, os romanos não sabiam que ele teve o olho cortado ou os lábios cortados. Então, para os romanos, eles entregaram um animal perfeito, para os judeus, o animal estava imperfeito e não servia para o abate. O Bar Kamsa entrega e fala, esse é um presente do governador romano. Os rabinos falam assim, o que a gente faz? Né? Vai sacrificar um animal, o animal não é kasher. Se eu não sacrificar o animal, o imperador vai ficar muito bravo com a gente. E se eu sacrificar o animal, a gente vai ficar muito mal com o nosso povo, porque não é kasher. Né? E eles não... A maioria dos rabinos não queria comprar briga. E eles falam, nós vamos sacrificar o animal mesmo assim, em nome da paz. E outros falam, nós não vamos sacrificar porque não vai ser kasher. Aí vira o rabino Zecharia ben Avkolas e fala, se a gente sacrificar esse cordeiro, dirão que estamos oferecendo animais defeituosos. E os rabinos ficam nesse impasse. E o que eles fazem? Eles não fazem nada. Eles param e não fazem nada. Alguns textos dizem que eles poderiam pensar em matar o Bar Kamsa, para o Bar Kamsa não contar para o imperador que eles não fizeram nada. Né? Mas eles resolvem também não matar o Bar Kamsa. Ou seja, os rabinos não fizeram nada. É a segunda vez que os rabinos não fazem nada. A primeira vez, na festa, certo? Estava tendo a festa, o Bar Kamsa é humilhado, os rabinos veem ele sendo humilhado e não fazem nada para parar aquela situação. Agora eles estão vendo essa situação do animal, eles não encontram uma solução, não sacrificam o animal, não deixam de sacrificar, não matam o Bar Kamsa, não deixam de matar, ou seja, deixa o Bar Kamsa livre. O que o Bar Kamsa faz? Ele seguiu viagem e contou para o governador. Eu não lhe disse
eles não sacrificaram o cordeiro que o Senhor lhes deu de presente. Significa que eles não respeitam você, né? E aí, por essas e outras, conta o Talmud, que começou a guerra que levou à destruição da cidade. Rabi Yohanan diz, o zelo de Rab Zecharia ben Avkolas, ou seja, de falar, não vamos sacrificar o animal, porque o animal está com um risquinho no olho, está com o lábio cortado, levou à destruição do templo. Ou seja, ele poderia ter fechado os olhos nessa situação e falado, gente, é um presente do governador. Tá bom, o animal está com um cortinho lá. Deixa para lá, vamos sacrificar esse animal em nome da paz. Não, nós vamos cumprir a kashrut exatamente, porque aconteça o que acontecer. E aí, Rabi Yohanan vai dizer que esse zelo, e não o Bar Kamsa dedurando toda a situação para o governador, mas que esse zelo é o que levou à destruição do templo. E não a defesa da paz. E a gente vai chegando no final do texto e diz assim, por causa de quem mesmo a cidade foi destruída? Por Kamsa e Bar Kamsa? Kamsa nem participa da história. Então, Bar Kamsa. Peraí. Bar Kamsa foi ofendido. Foi vítima de ódio gratuito por parte do dono da festa. Será que a culpa foi do dono da festa? Ou será que a culpa foi dos rabinos que viram aquela humilhação e não protestaram? Mas esses rabinos tentaram fazer a paz depois, e o rabino Zecharia ben Avkulas não quis fazer, né, a paz. Então, aqui esse final de texto é meu, tá? Eu vou dizer assim, tudo começou com ódio gratuito, tudo passou pela intransigência para a resolução do conflito, e tudo terminou mal, tudo terminou destruído. Então, a gente tem ódio gratuito no início, né, da parte do dono da festa, a gente tem um extremismo do ponto de vista religioso da parte do rabino Zecharia ben Avkolas, que aconteça o que aconteça, resolve que não vai sacrificar o animal porque o animal está impuro, mesmo correndo o risco de eles serem trucidados pelo Império Romano, e acabou que o templo foi destruído e as pessoas foram mortas e deu tudo errado. Então, essa história, ela traz vários elementos. Um último elemento que eu quero trazer é trazido por alguns rabinos do movimento reformista israelense, num comentário que eu vi hoje, aliás. Tem uma rabina, não vou lembrar agora o nome dela, acho que é a Noa Satat, que ela estudou inclusive comigo, e que é uma das principais rabinas hoje das chamadas mulheres do muro, das lamentações, né? Aquelas mulheres que se reúnem para rezar no muro, sempre no início do mês judaico, e ler na Torá e tudo isso, e que são super ofendidas e atacadas por alguns grupos ortodoxos extremistas. A Noa diz assim, que para ela... Women's of the Wall, né, Uri? Eu acho que eu sigo elas no Instagram. The Women of the Wall. Women's of on the Wall, né? Em hebraico se fala Nashot HaKotel, as mulheres do Kotel, ou as mulheres do muro, né? Em português. Elas mesmas. E assim, um ativismo bem interessante delas, mas assim, indo para cá, eu estava num ponto que agora me perdi, desculpem. A gente estava... lembrei. A gente estava colocando que a rabina Noa Satat, ela diz que o ponto principal que ela toma hoje é essa questão dos rabinos não protestarem. Então, e aqui a gente entra num ponto muito delicado em relação aos dias atuais, né, que é a discussão de um certo papel político dos rabinos. Os rabinos devem ter papel político ou não devem ter papel político? Então, assim, segundo essa história, o fato dos rabinos não terem tido uma atitude política, ou seja, no ambiente público, eles viram uma injustiça acontecendo e eles não reagiram, eles, no mínimo, colaboraram para a destruição do templo. É uma situação. Se eles tivessem protestado e disseram que absurdo! Olha o que está fazendo com o Bar Kamsa, deixa ele sentado aí. Olha, Bar Kamsa, vem sentar com a gente, você vai jantar com a gente, né? O anfitrião, acalma um pouquinho, vai dançar com o pessoal umas oiras e põe música na festa, maestro, e tentem colocar, né? Vamos chamar para comer
e vamos acalmar os ânimos. Não, os rabinos ficaram lá, opa, se a gente reagir, o cara é o senhor, talvez ele banque os nossos salários e, né, a nossa boa vida, e vamos ficar quietinho, né? Esse ficar quieto levou à destruição do templo, segundo o Talmud. Se essa história aconteceu ou não, gente, essa história é uma parábola, né? É uma ficção, é uma história, né? Ela está passando de novo, principalmente um valor. E o valor é: a gente não pode deixar de reagir diante da injustiça. Principalmente quando essa injustiça é muito óbvia, é muito clara, né? Não dá para deixar de reagir. Essa é a leitura do Talmud. O que muitas vezes a gente tem na sociedade moderna, né, judaica, a época do Talmud, a gente não falava de religião judaica, a gente falava de povo judeu, né? Então, em algum momento da história, depois da Revolução Francesa e tudo isso, que se diz que houve uma separação entre a ideia da vida pública judaica e da vida privada. E aí é como assim, aí se cria, vamos dizer, se inventa a religião judaica separada dessa noção de povo, de público. E aí você tem essa situação, que na rua, você é um cidadão. Você é um cidadão francês, alemão, inglês, e assim por diante. Você vai lutar no exército do seu país. Você é patriota pelo Brasil, pela Argentina, né, Maradona, e assim por diante. E em casa, você é judeu, na sua sinagoga. Então, assim, o judeu passa a ser judeu na vida privada, na vida comunitária, e é como se ele não pudesse ser judeu de fato ou na plenitude da sua condição de forma pública, ou seja, de forma política. Aonde que está o problema aqui? Tem várias situações acontecendo. Se a gente vai para Israel, Israel é um país de maioria judaica, o judeu, e essa é uma grande vantagem de Israel. Israel pode ter milhões de problemas, mas é um país onde eu sou judeu dentro de casa e fora de casa. Onde eu sou judeu na praia, secular, eu posso ser um judeu ateu, eu vou sair na rua, eu vou protestar contra as injustiças do governo, eu vou protestar contra o preço muito alto dos apartamentos em Israel para os jovens casais, eu vou protestar contra cortarem as árvores dos acampamentos palestinos, né, dos bosques palestinos, como é que chama? As oliveiras, e por aí vai, ou vou protestar com um ataque contra o assentamento judaico que sofreu um atentado, ou contra alguém que sofreu um atentado em Jerusalém. Enfim, em Israel se protesta sobre tudo, né? Se protesta contra o desfile do orgulho LGBTQIA+, e se protesta contra aqueles que estão protestando contra o desfile. Israel é um país em que todo mundo discute com todo mundo no melhor sentido, ou seja, eu sou judeu em casa, eu sou judeu na rua, eu sou judeu vendo televisão, eu sou judeu no sentido mais pleno. No resto do mundo, o mais próximo que a gente pode ter disso é nos Estados Unidos, onde você tem 6 milhões de judeus. Então, assim, a segunda maior população do mundo hoje, judaica, está nos Estados Unidos. Até 5 ou 10 anos atrás era a primeira. Era a maior população judaica do mundo, estava nos Estados Unidos. Durante quase todo o século XX e início do século XXI, hoje, a maior população está em Israel. Nos Estados Unidos, se vocês forem ver os rabinos de ortodoxos a reformistas, não todos, claro, mas primeiro que tem muito rabino, gente, são 6 milhões de judeus, 6 milhões e meio, quase 7 milhões de judeus nos Estados Unidos. Se vocês forem comparar com o Brasil tem 100 mil judeus. Ou seja, a gente tem 2% da população judaica americana, né? Mais ou menos. Então, né? 6 milhões, 600 mil é 10%, 1% é 60 mil, nós somos 2%, 120 mil judeus, 2%, chutando alto, da população judaica americana. Nos Estados Unidos, os rabinos vão para a rua protestar contra a discriminação a qualquer tipo de estrangeiro
que passe uma situação de humilhação nos Estados Unidos. Podem ser mexicanos, podem ser latino-americanos que entraram, inclusive brasileiros, que entram ilegalmente no país, podem ser os negros do Harlem ou do Brooklyn, ou, enfim, qualquer população que passe por uma situação de discriminação nos Estados Unidos, você vai ter lá comunidades judaicas e você vai ter rabinos protestando na rua. Quando eu digo protestando na rua, é deitando na rua, é sendo preso pela polícia, e aí a comunidade vai lá e aplaude o rabino, e ele é um herói. E assim, o rabino que sai para a rua e vai defender o Heschel, que saiu para a rua para defender o direito dos negros nos Estados Unidos e protestar contra a situação de que os negros eram obrigados a sentar no fundo dos ônibus, enquanto os brancos sentavam na frente, é muito assim, é um pouco de uma resposta a essa situação do Kamtsé Bar Kamtsé, tipo, os rabinos protestam, né? O João está falando, o próprio Rav Kook dizia que a obrigação do judeu na Galut é sobreviver como comunidade, e acabou aí. E que, fora disso, a responsabilidade do judeu em Israel. A foto clássica é com Martin Luther King. Nessa foto tá, aí eu só vão saber porque eu estou contando para vocês. Na linha de trás, assim, tem o Rabino Heschel. Do lado tem um outro rabino que eu não lembro o nome, que está segurando a Torá. É um rabino reformista, não me lembro agora o nome. O Heschel era do movimento Massorti e acaba sendo mais lembrado. E atrás deles está o pai do rabino Levi Kelman e da rabina Naama Kelman. Naama Kelman é a reitora do Seminário Rabínico Reformista em Jerusalém e a primeira rabina reformista a ser ordenada em Israel. Acho que nos anos 90. E o Levi Kelman foi meu professor e foi a pessoa que me levou a receber a minha smichá no dia da minha ordenação rabínica. E é um rabino, para mim, é o meu rabino em Israel. O pai do Levi Kelman estava na segunda fileira nesse desfile em Selma, né, logo atrás do Heschel. E era um rabino conservador também. O Levi Kelman é reformista e a irmã dele é reformista também. Só uma curiosidade, tá, gente? Então, que é engraçado, né? Que a gente tem essa história de que eu tive um professor que o pai dele esteve nessa história que vocês estão falando. Então, isso é muito da cultura americana, né? Isso faz parte também da cultura americana, mas faz parte da cultura judaica americana. O rabino, é esperado do rabino ter uma postura política. Seja não só pelo Partido Liberal, pelo Partido Republicano, ou a favor das minorias, saindo em passeata do orgulho e coisas assim. No Brasil, a pressão é muito grande para ser exatamente o contrário. E eu acho que tem uma questão cultural aqui. Então, o que se diz aqui é o rabino não deve se meter em política, muito menos política partidária. O rabino deve cuidar da parte espiritual da sua comunidade, deve cuidar, né, de inspirar a sua comunidade. O rabino, ou seja, o rabino deve viver no mundo privado judaico, mínimo possível. Esse rabino, talvez aqui é meio que tolerado de alguma maneira que o rabino, e mesmo assim, com algumas aspas, que o rabino participe de diálogos interreligiosos, que é uma forma de você sair para o mundo. Mas pouquíssimas vezes vocês vão ver um rabino no Brasil saindo nas ruas num protesto, em alguma coisa. Mesmo o rabino Sobel, né? Mas talvez, assim, de todos, o Sobel seja aquele que mais saiu às ruas em situações de protesto, botando realmente a cara e tudo. Então, eu vou me lembrar de uma situação que para mim marcou muito, porque eu tinha 20 e poucos anos e não sei se eu chegava a 30 anos, quando foi assassinada teve uma moça que era da CIP, da Congregação Israelita Paulista, que, em vez de ela ir para um acampamento, como ela chama? Liane Friedenbach, de abençoada memória. Liane Friedenbach foi viajar com o namorado. Gente, quase era como do Casitz, né?
É uma história muito triste essa. É como dizendo quem nunca, né? Quer dizer, do tipo, ela foi viajar com o namorado, avisou os pais que estava indo para acampamento, foi viajar com o namorado. Bom, e aí ela foi sequestrada, ela com o namorado, ela foi estuprada, foi morta, o cara também, os dois foram mortos, e foi uma história muito triste. E aí, depois que tudo isso aconteceu, teve uma passeata na Avenida Paulista, foram mais de 15 mil pessoas. Eu estava nessa passeata, eu não podia ficar quieto, eu fui para a passeata. Nessa passeata eu encontrei uma pessoa que se tornaria muito meu amigo até hoje, que é o Theo Rotz, que está se tornando daqui a pouco rabino. Então o Theo estava nessa passeata, nós nos conhecíamos por e-mail, e aí nos encontramos lá e nos tornamos grandes amigos. Mas quem nos encheu de orgulho foi o Rabino Sobel, que estava em cima de um carro de som, do lado da Hebe Camargo, do lado de outras figuras muito conhecidas, estava lá o Rabino Sobel, porque ele conhecia... A Liane Friedenbach era uma jovem da comunidade dele, da CIP, né? E o Sobel foi em cima do carro, era Shabbat, o Sobel falou, eu preciso ir, né? E estava lá. Então, eu vou dizer para mim, como um jovem judeu, ele marcou a minha identidade, tanto que eu estou contando isso para vocês, e ele me encheu de orgulho. Eu voltei para casa e veio para os meus pais, vocês não acreditam, o Sobel estava em cima do carro. Eu falava isso com muito orgulho do meu rabino, né? Então, ele fazia isso, possivelmente porque ele também vinha de uma cultura americana. O Sobel é nascido em Portugal, mas ele basicamente era criado nos Estados Unidos. No mais, todos nós, mesmo que eu e outros rabinos, a gente arranhou algumas situações, mas acho que assim, saem manifestações de paz e etc., mas não me recordo de sair em situações de vamos protestar contra tal no papel de rabino. Não é algo, não é só mal visto em termos comunitários, muitas vezes é algo que você é proibido de fazer. Então, é um ponto, né? É um ponto que aqui eu tenho um quê aqui de protesto e tenho um quê de entender que é a cultura local e que a gente precisa meio que negociar com isso e que eu acho que é importante refletir sobre esse assunto. Eu não estou aqui criticando nem o meu presidente, nem a minha diretoria, nem nada, porque isso não é uma questão da Betel e não é uma questão da CIP e não é uma questão, sei lá, da comunidade judaica da Bahia ou de Belo Horizonte. É uma situação da comunidade judaica brasileira. E é um ponto que alguns movimentos vamos dizer, às vezes quebram isso como movimentos, mas não como rabinos, vamos dizer assim, né? Então, eu estou trazendo isso para vocês porque tem essa situação, né? Teve gente que comparou a situação com essa situação no Kotel, que vocês falaram, no Muro das Lamentações. As mulheres do Kotel, as Women of the Wall, foram atacadas de novo agora no dia 1º de Av. E o que se diz a polícia fica olhando. Eu não sei se vocês já viram as cenas, mas é grotesco. São jovens apitando fortemente para não deixar o pessoal escutar as orações. É gente cuspindo nas pessoas, é gente pegando o livro de reza das mulheres do Kotel e picotando e jogando no chão e pisando, né? São cenas grotescas que a gente fala, não acredito que isso está acontecendo em Israel. E isso está acontecendo. Coisas de fazerem isso, aí chegar... tem uma menina, é uma israelense, que ela é sobrinha do Raul Gottlieb, que já foi presidente da União do Judaísmo Reformista, que é um carioca. E ele tem uma sobrinha que mora em Israel, que é israelense, e é uma das principais pessoas desse movimento. E ela parece, muitas vezes, ela mostra as coxas roxas e tal, de tanto tomar chute, né? Então, é super violento, tem uma questão realmente de ódio da parte de alguns grupos, que eu não chamo nem de ortodoxos, são grupos radicais, extremistas, mas choca muito, e aqui eles trazem essa reflexão, a polícia israelense e a própria política israelense, sejam políticos de direita ou de esquerda, que não fazem absolutamente nada para parar essa situação. Então, a impressão é que estão esperando alguém morrer, né? Então, isso é muito duro da gente falar, mas é uma situação que acontece em Israel.
basicamente nessa situação do Kotel. Praticamente nada é feito para parar. Todo mês isso acontece. Todo mês. E está piorando de mês a mês. Bom, poderia falar de outros aspectos de Tisha B'Av. Para a gente ir terminando, eu sei que já está tarde, e depois se quiser abrir para alguma coisa, mas eu ia comentar que na Betel esse ano a gente não vai fazer nada muito especial. Eu devo falar de alguma coisa de Tisha B'Av amanhã no Shabbat. A Betel não tem muita tradição de fazer alguma coisa em Tisha B'Av, e todo ano eu digo que eu vou fazer. Só que esse ano a gente está meio que saindo da pandemia e tem um bat mitzvah no sábado de manhã, e não deu para a gente se preparar para alguma coisa especial para Tisha B'Av. Então, infelizmente, não vamos fazer, mas eu devo falar alguma coisa no Shabbat. E, por outro lado, o Shabbat vai ter um quê de festivo também, porque é o primeiro bat mitzvah de uma sequência de cerimônias de bar e bat mitzvah, que deixa a gente muito feliz. É um Shabbat que a gente vai ter o retorno da Fortuna, que vai cantar no Shabbat. Eu acho que vai ser muito... Eu acho que ela vai estar muito tocada. Tenho certeza daquilo que eu conheço da Fortuna. Ela é muito passional. E o marido dela morreu há pouco mais de um mês. Então, e para ela é extremamente importante ela ir cantar. Ela está pedindo, ela pediu para voltar agora. A gente não iria convidar tão cedo. A Fortuna pediu para ela, é muito importante esse espaço para a sanidade, vamos dizer, espiritual dela. Então, eu digo isso para vocês assim, vai ser emocionante porque vai ter um mixed feelings, né, de alegria e tristeza e meio luto e meio... Vai ser um Shabbat diferente. Então, e a gente deve falar alguma coisa de Tisha B'Av também. Na semana seguinte, uma curiosidade, segundo a tradição rabínica, o dia 10 de Av, segundo algumas tradições, é o dia da vinda do Mashiach. Então, se 9 de Av é o dia da destruição do templo, os rabinos falaram, quando vem uma desgraça, a gente pode saber que a partir daqui já começa uma preparação para alguma coisa muito redentora. Então, se Tisha B'Av é o lugar mais baixo, então no dia seguinte vai ser o lugar mais elevado, ou seja, o dia da era messiânica. Essa é o otimismo, é a fé rabínica lidando com a situação e não simplesmente se afundando na tristeza. Isso é muito judaico. Outra questão é na semana seguinte, o dia 15 de Av, que a gente fala Tu Be'av. Tu é porque pega duas letras hebraicas, a letra Tet e a letra Vav, que saem o som de Tu. Tu Be'av é 15 de Av, que é conhecido como Dia do Amor, que não tem nada a ver com Tisha B'Av. É uma data meio que da tradição rabínica, em que se entendia que as jovens, nessa data, saíam para o campo para encontrar os seus parceiros, vamos dizer assim, num certo momento. É uma data que passou batido por muito tempo. Nos últimos 20 anos, essa data, tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista em Israel, Tel Aviv, vamos dizer assim, das baladas, ela ganhou aí uma certa importância. Então, gente, Tu Be'av em Tel Aviv é festa e balada até 6 horas da manhã. De verdade. E do ponto de vista religioso, se tornou essa ideia de uma espécie de Yom Ahavá, ou seja, o dia do amor. E, curiosamente, acontece uma semana depois de Tisha B'Av. Para fechar mesmo, eu vou dizer que, assim, Tisha B'Av, alguns veem como, vamos dizer, Tisha B'Av até a época de Rosh Hashanah, que, se não me engano, são 7 semanas. Então, a gente vai ter um período que vai sair da destruição do templo até a festa de Sukkot, que é o momento que a gente monta uma sukkah, uma cabana. Então, a gente sai, parece um paradoxo, a gente sai da destruição de um templo, né, enorme, cheio de ouro, com pedras pesadas, com tecidos caros, com altares, com serviços religiosos muito sofisticados e complexos. E é desse lugar que sai o lugar mais baixo, espiritualmente, do povo de Israel, que é a destruição, é a ruína desse templo. E a gente vai começar desse momento de um Shabat
Esse Shabat agora, o próximo é Shabat da visão, ou seja, da visão de Isaías da destruição do templo. O outro Shabat é chamado Shabat do consolo, tem um termo para isso. E aí vão tendo 7 Shabbatot até a gente chegar em Rosh Hashanah Yom Kippur. E em Yom Kippur a gente recebe o perdão, ou seja, nós vamos nos elevando espiritualmente e vamos nos tornando cada vez mais leves, ou seja, cada vez menos materiais. Até chegar no momento o momento mais alto é o momento mais simples. Boa noite, Augusto, boa noite, Geise. Estou terminando. É o momento da Sukkah, né? Uma espécie de templo móvel, simples e etc. Então a gente sai de um lugar muito concreto para um lugar mais elevado espiritualmente. Não é um templo gigantesco, é uma Sukkah. E isso que eu queria colocar para vocês, para a gente terminar de tratar esse tema. Eu sei que foi muita coisa, a gente não precisa guardar todas essas informações, a gente, aos poucos, vai absorvendo isso, tá bom? Mas eu espero que a linha de raciocínio tenha ficado clara. Então, e a gente vai absorvendo isso com o tempo e tudo isso, tá bom? Então, pessoal, boa noite. Espero ver vocês no Shabat, aqueles que puderem vir. E vou reforçar um ponto. Sábado a gente tem um Bat Mitzvah. Para mim é um Bat Mitzvah especialmente importante também, porque é de uma sobrinha minha. Então vai estar família Lam inteira. Obrigado, Adlan. A minha família vai estar inteira na sinagoga no sábado, vai ser muito legal, para mim, pessoalmente. Então acho que vai ser muito bonito e certamente eu vou estar também bem emocionado. E é a primeira cerimônia que a gente tem desse período todo. E eu acho que pode ser legal, se vocês não se intimidem de vir porque é um Bat Mitzvah e que vocês não foram convidados. Vocês são parte da comunidade, eu vou sempre reforçar isso. Sábado de manhã é um dia de serviço público, né, comunitário, que tem uma cerimônia religiosa. Não é um serviço privado, por exemplo, da família Lam, no sábado de manhã. Então, quem quiser e puder vir, eu acho que também vai ser legal como assistirem um Bat Mitzvah, e vai ser um Bat Mitzvah até muito tradicional, né? Porque essa parte da família falou, não, nós vamos fazer, vai ter transmissão e tal, mas a gente prefere que as mulheres não leiam na Torá, não estamos acostumados, e vai ter Cohen, Levi, Israel, enfim, vão ter alguns detalhes que eu, por mim, já não faria mais, mas que eles querem fazer e que eu respeitei. Então, acho que vai ser uma experiência de vocês verem também. Então, estão convidados por mim, tá bom? Quem quiser ver. Não estão obrigados, mas estão convidados. Então, é isso, pessoal. Então, uma boa noite. Tem história, né, Rabino? Que não se convida nem para Bar e Bat, nem para Brit Milá, né? Se divulga, né? Mas não é... Não, mas não se... Assim, existe uma ideia de que não se convida para o Brit Milá. Para o Bar Mitzvah, eu tenho aqui... Deixa eu ver, estava aqui na mão. Que eu encontrei há pouco tempo. Aí eu não sei porque que eu lembrei, não estava preparado para a aula, mas esse aqui é o convite do meu Bar Mitzvah. Então se convida sim. Então aqui o convite do meu Bar Mitzvah, que aconteceu exatamente há 40 anos, em junho de 1982. Então se convida, tem convite de Bar Mitzvah. Não se convida para Brit Milá. E não se convida assim, vírgula, né? É um costume de não convidar. Mas o pessoal convida. Ao invés de você falar, olha, estou convidando a Adla para o Brit Milá do meu filho, eu vou dizer assim, Adla, dia 8, sei lá, domingo, vai ser o Brit Milá do meu filho. Tipo, eu só estou divulgando, viu? Não te convidei, né? Não, você está convidando, você não fala diretamente. Então, convida-se, né? Bom, é isso, gente. Então, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã, Rabino. Boa noite, Rabi. Boa noite, Tchau, tchau. Boa noite, Boa noite. É.